Boa noite. Quem é mais forte, o homem ou a mulher? No Globo Repórter, você vai conhecer as últimas descobertas da ciência sobre as diferenças entre os sexos. Por que os homens dormem com facilidade e as mulheres são as maiores vítimas da insônia? É verdade que elas engordam mais? E eles têm a saúde mais vulnerável? E a intensidade do impulso sexual é a mesma nos dois sexos? Surpresas até na vida selvagem. Nossos repórteres encontram a fêmea do orangotango deprimida e flagram um namoro entre os macacos da Amazônia. E os dilemas na hora de educar? Os meninos são mais agitados ou esse é outro preconceito? Quem é mais sensível? Nossos cientistas prometem respostas para todas as perguntas. Câmeras de olho na intimidade de um homem e de uma mulher, que se abandonam ao sono. Eles nem se conhecem, mas estão no mesmo lugar para tratar males que hoje afetam milhões de pessoas sem distinção de sexo. No caso dela, angustiada, ansiosa, eu não parava na cama, eu queria levantar, eu sentava de um lado, eu sentava do outro. Fiquei muito contente por ter passado a noite assim, porque é assim que eu passo todas as minhas noites. No caso dele, Os colegas acreditavam que você tinha um problema? Não, era uma gozação. Porque assim, não é possível. Você dorme que você chega a roncar na reunião. ele dorme à toa. Ela não consegue dormir. Até no sono somos diferentes? Sim, a mulher tende a ter mais distúrbio do sono com relação à quantidade de sono. A mulher tende a ter mais insônia do que os homens. É o caso de Elizabeth. Por que a mulher tem mais insônia? As áreas que se ativam pela situação de estresse no cérebro da mulher são diferentes das áreas que se ativam na mesma situação de estresse no cérebro do homem. O homem possivelmente vai desenvolver uma gastrite ou mesmo ter problemas cardiovasculares, e a mulher tem mais tendência a ter insônia ou a desenvolver ansiedade. Bom dia, tudo bem? O diagnóstico de Maurício é narcolepsia. Ele cai no sono sem querer e a qualquer hora do dia ou da noite. Eu não consigo ir no cinema, eu não consigo ir no teatro, eu não consigo fazer um curso decente. Sono de mais, sono de menos. Quem sofre mais? Eles ou elas? A ciência tenta descobrir usando cobaias. Aqui, machos e fêmeas numa experiência na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Obrigados a não dormir durante 4 dias, os bichinhos ficaram menos ansiosos. E elas ficaram mais valentes. Essa diminuição da ansiedade aconteceu tanto nas fêmeas como nos machos. Essas raças, depois da falta de sono delas, que elas ficaram sem dormir, elas se arriscaram mais em uma situação de medo. Então, enquanto os machos recuavam frente a um estímulo aversivo, as fêmeas avançavam. Também aqui, no Instituto do Sono, em São Paulo, pesquisas para esclarecer os mistérios e problemas do sono do homem e da mulher. Ele tem sono. Isso é fisiológico, tem que respeitar. Não adianta você se sentir preterida, nem rejeitada. É uma reação fisiológica, a gente tem que entender isso. O homem é diferente da mulher. Sempre após o orgasmo, o homem terá sono. Não sempre. Tá? Mas... Existem homens, por exemplo, que têm insônia também, que têm um cérebro mais parecido com a mulher. A gente não sabe o que determina isso. É mais frequente do que acontecer com a mulher. A mulher pode até ficar animadona, desperta. Quando o assunto é sexo, haja fôlego para a fantasia e a realidade. Sorte que a ciência é incansável. Mostra que as aparências enganam. E muito. O que você acha do gorila, por exemplo? O macho, ele é muito carinhoso. Ele é muito cuidadoso. Daquele tamanhão. Daquele tamanhão. Tem 150 quilos, uma força extraordinária. Um animal com quase 2 metros de altura. Os gorilas conquistaram a confiança dos pesquisadores. São amistosos e espertos. Tanto os maiores quanto os menores primatas se parecem demais com a nossa espécie.
quando o assunto é vida e comportamento. Falando de animais e humanos, será que existe mesmo o tal do sexo frágil? E qual é? O homem? A mulher? Elas e eles, pesquisadores brasileiros debruçados em estudos aprofundados, chegaram a conclusões audaciosas. Como o sexo é saúde, procuramos o mundialmente respeitado Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E é daqui que saem novas informações que mostram a fragilidade masculina, que o homem, ao contrário da crença popular, não é o sexo forte. Nós teríamos uma fragilidade biológica. Por exemplo, é muito mais comum o aborto natural de fetos masculinos do que femininos. Para cada 105 meninos que nascem, 4 morrem antes do primeiro ano de vida. E essa mortalidade masculina continua da juventude à velhice, a ponto de haver no Brasil mais 1.500.000 mulheres do que homens a partir dos 60 anos. As dificuldades para envelhecer de um homem e de uma mulher são diferentes. Quais são? As dificuldades para envelhecer. O homem tem mais dificuldade para enfrentar essa perda de destreza, essa perda de capacidade, força muscular. Ele vai se isolar muito mais. Ele também difere da mulher quanto à participação na comunidade. Se uma mulher está aposentada, ela procura aproveitar o tempo livre. Ela tem deveres dentro de casa. Ela cuida do parceiro, da família, mas também procura muito mais aqueles serviços que a sociedade oferece. Para o homem, não. O homem não. Ele se isola muito mais. E isso cria dificuldades para o desafio do envelhecimento ativo e saudável. Que temos quanto ao envelhecimento ativo e envelhecimento saudável. Por que o senhor disse que o homem é o sexo frágil? Do ponto de vista genético, a mulher tem 2 cromossomos X. O homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo Y é um cromossomo que tem muito pouca informação genética. Tem apenas cerca de 30 genes diferentes, enquanto o cromossomo X tem mais de 1.000 genes. O fato da mulher ter 2 cromossomos X dá a ela uma reserva técnica. Já o homem não tem. A natureza criou, os hábitos e costumes perpetuaram. Mito ou verdade? Que o impulso sexual do homem é maior do que o da mulher? Na maioria das espécies, o comportamento sexual masculino é muito mais, não vou nem dizer promíscuo, mas é muito mais exacerbado do que nas mulheres. O cérebro feminino é, digamos, um pouco mais exigente. E o cérebro masculino não. Qualquer estímulo vagamente relacionado com saias ou qualquer coisa relativa ao universo feminino de modo geral já funciona. O apetite é diferente entre homem e mulher? Quem come mais, ele ou ela? E quem engorda mais? O homem, ele convive muito mais com um excesso de peso do que a mulher. Por mais magra que a mulher esteja, ela sempre tem que perder 2 quilos. O homem engorda na cintura. Na mulher, a gordura vai direto para os quadris. Quem come mais na hora da ansiedade? A compulsão você vê nos 2 sexos. Os doces, o chocolate, você percebe essa necessidade maior entre as mulheres. O homem, já o excesso de peso, já a qualidade de alimentação é um pouco diferente. Já come coisas mais gordurosas, não que o doce não seja gorduroso, mas um outro tipo de alimentação, churrasco. Eles têm a força? O homem teria mais impulsos agressivos, tudo resolvido no grito. Seria mais um comportamento que herdamos dos nossos ancestrais. Eles concentram muita energia em pouco tempo e focam em algumas relações muito pontuais. As fêmeas apostam mais em relações de longo prazo. Por isso elas se comunicam mais, falam mais, elas têm uma maior aposta na emocionalidade, nas relações emocionais.
Acredita-se que é mais fácil o homem ir à guerra do que a mulher, porque como o homem tem um cérebro mais sistemático, o homem classifica mais facilmente quem é o amigo e quem é o inimigo. A mulher, por ter um cérebro mais intuitivo e mais emocional, e por ter um cérebro mais empático, tem mais dificuldade nessa classificação. Desejos e sonhos podem ser diferentes, mas e a vontade de superar limites? Não é igual? Fazer um curso decente. Hoje eu até estou indo buscar uma nova faculdade, porque eu fiz 2 faculdades, para mim não valeu nada. Eu queria ter uma noite clara e colorida. Acordar de manhã, espreguiçar, falar bom dia sol, bom dia vida, olhar o mundo cor-de-rosa. Mesmo a mulher que não acredita em mundo cor-de-rosa procura se cuidar mais. Segundo pesquisa que acaba de ser divulgada pelo Ministério da Saúde, a mulher brasileira vive em média 7 anos a mais do que o homem brasileiro. Uma explicação é porque o homem não é educado pela mãe, pela comunidade, para cuidar como a mulher é. Como não cuida dos outros, também não aprende a ser cuidadoso com ele mesmo. Ele tem grande dificuldade de se cuidar. Bom, então, quem é o sexo frágil, afinal? De uma certa maneira, a ideia do sexo frágil vem do fato de que, na concepção, provavelmente são concebidos mais homens do que mulheres. A partir daí, para a gente é montanha abaixo. Em todas as etapas da vida, seja na vida pré-natal, seja neonatal, seja na primeira infância, seja na adolescência, na vida adulta, os homens morrem mais do que mulheres. Até que chega ao ponto de que aos 90 anos de idade, no Brasil, você provavelmente tem 10 mulheres para cada homem, aos 90 anos de idade. Então, eu pergunto, qual que é o sexo frágil? Será que é o feminino? Não, é o que morre mais. E no caso é o masculino. Aprendendo com a natureza. Nossos repórteres flagram cenas de intensa emoção entre machos e fêmeas. Daqui a pouco. Venha conosco nesta viagem, de volta às raízes da humanidade e ao futuro dela também. Um futuro que começou cerca de 200.000 anos atrás com o Homo sapiens, a origem de nós todos. Ele descendia do Homo erectus, uma evolução que levou milhões de anos, que trouxe a alteração do esqueleto, do estômago, dos movimentos, do cérebro. Nos tornou diferentes de nossos ancestrais, mas não apagou as semelhanças, as muitas semelhanças. Macho dominador, fêmea delicada. Alguns primatas parecem espelhar o comportamento da gente. Ou será que somos nós os espelhos deles? Esta aqui é uma fêmea de orangotango. Repare como está quieta, cabeça baixa, ombros caídos. Se fosse uma pessoa, você diria que dá impressão de tristeza? Pois repare, não é só impressão. É um animal que está em depressão. Ela está assim desde que o companheiro dela morreu há pouco tempo. Sente falta dele. Está solitária, como uma viúva. E ela convivia há muitos anos com esse animal. Se fosse um macho que tivesse perdido a fêmea, a reação podia ser igual? Não, é diferente. Como os machos detêm o poder de um território e dividem esse território com várias fêmeas, em termos gerais, as fêmeas têm maior custo emocional na perda de um parceiro do que os machos perdendo uma fêmea
uma parceira. E então, há semelhanças ou seria mera coincidência? Quando eles são filhotes, veja se não parecem crianças. Curiosos, gulosos, espertos. Amazônia. No fim da ensolarada tarde de outono, ele e ela desfrutam de uma intimidade que nos surpreendeu. Não durou mais do que uns 10 minutos. Cheios de carícias, afeto, brincadeiras e, veja, riso. Riso mesmo, de prazer. Um comportamento tão parecido com o nosso que pegou de surpresa até o especialista em comportamento de macacos. Foi uma raridade que vocês conseguiram captar a ternura, o carinho, a relação entre dois animais que formam uma família. Curiosidade, diversão, afeto, ciúme, agressividade, dominação. Tudo aquilo a que estamos acostumados no comportamento da nossa espécie, os seres humanos, acontece também com eles, a quem nós chamamos de animais. Basta ver um lugar como este, o Zoológico de Brasília, para observar isso. E não acontece apenas entre os primatas, que são a espécie mais próxima de nós. O que surpreende mesmo é que esse tal comportamento, macho e fêmea, como nos acostumamos a acreditar durante séculos, não é bem assim, não. A fêmea que domina o grupo, o macho que toma conta dos filhotes. Quem é o mais fraco? Quem é o mais forte? Viemos até aqui, ao Jardim Botânico de Brasília, observatório do casal de pesquisadores. A atenção deles, o centro da pesquisa, é o mundo dos saguis, estes simpáticos macaquinhos que existem só aqui no Brasil. O primatologista Banner Boeri e a bióloga Ita de Oliveira contam o que descobriram no universo deles e delas. Existe uma fêmea que domina todo o grupo, domina as outras fêmeas adultas e tem uma primazia sobre os próprios machos. São fêmeas que copulam com mais um macho, dominam esses machos, mas dividem tarefas com esses machos e com as outras fêmeas dentro do grupo social. Elas têm filhotes a cada 4 meses. E são 2 filhotes de cada vez. Como a fêmea está muito ocupada com a gravidez e, ao mesmo tempo, tendo que amamentar os filhotes recém-nascidos... São os machos, principalmente, que cuidam dos filhotes. E não somente o macho reprodutor, mas também todos os outros machos do grupo. Mas por que os saguis machos são tão dedicados aos filhotes? E eles não sabem quem é o pai. É o truque da sagui fêmea para que todos os machos do grupo protejam seus filhotes. Ela esconde a paternidade. Ocultando a paternidade, os machos ajudam a cuidar dos filhotes. Eles ficam fazendo um rodízio no carregamento desses filhotes. E tem que viajar pelas árvores, procurar comida. Então, esses machos são praticamente responsáveis pela educação desses filhotes recém-chegados no grupo social. A fêmea está muito focada na reprodução, para fortalecer o grupo, para ele se manter dono de um território. E isso é benéfico para o grupo como um todo. E o macho é, aspas, doméstico. O macho, ele é caseiro, ele é um animal tranquilo. A relação entre machos é muito tranquila. Eles brigam muito pouco. A relação entre fêmeas já não posso dizer que seja assim. A fêmea dominante inibe a ovulação das fêmeas dominadas. Exatamente. E ela faz isso como? Ela tem glândulas na região perigenital em que elas esfregam
batata, nas árvores onde eles andam, e esse cheirinho é capaz, o feromônio é capaz de inibir a ovulação dessas fêmeas subordinadas. Essa é uma fêmea alfa? Não, não. Na verdade, ela é uma das fêmeas subordinadas, a única que não teve filhote até hoje. Fêmea subordinada, como o nome diz, é a que se submete à fêmea dominante, que é chamada de fêmea alfa. Revelações mostradas em campo pela professora Ita. Com a bióloga, ele e elas se aproximam mais fácil. Também, tratados assim, Que rapaz bacana, bem-humorado. Carinho é infalível em todas as espécies. O amor dá certo, o carinho dá certo, porque senão tinha desaparecido. Evolução. Faziam os nossos antepassados, sabem direitinho como são os dois filhotes, quer dizer, filhos, um menino e uma menina. Apenas 1 ano de diferença entre eles, mas no comportamento é bem aquela história. Meninos são de um planeta, meninas de outro. Eles são diferentes em quase tudo, né, João? Ele é bem diferente dela. Ele é bem diferente dela. É uma característica, acho, do sexo masculino. Ele quer se impor sobre todo mundo. A palavra, a opinião dele é que valem. É uma característica muito assim de macho. E quando tem amiga dela aqui, ele quer mandar, como galo no terreiro, mandar em todas as meninas que vêm visitar a Júlia. Não sou uma estudiosa da área, mas eu acredito que existam diferenças em função do sexo e também em função da cultura, da criação, né, e do temperamento de cada um, da personalidade de cada um. Aquela parte que é aquela parte genética que a gente traz como homem. Mas também tem muito a ver com a educação, o exemplo dos pais, como pai e mãe educam os filhos. Como educam eles, sim? Meninos são mesmo mais agitados que meninas? Mito, realidade ou preconceito? Veja a seguir. As diferenças de idade não existem, porque eles têm a mesma idade. Mas de maturidade, né? A gente percebe que uma menina com 5 já tem mais maturidade que um menino de 6. Quando bebês, quais a diferença que você se lembra? Ele parecia que o mundo ia acabar. Se não mamasse quase 40 minutos, uma loucura. Ela mamava 10 minutinhos e estava bem. Não quer dizer que hoje ela coma menos do que ele, mas pelo contrário. Necessidades diferentes, mudanças na vida da mãe. E o cérebro dela acompanha, também se modifica para proteger os filhos. Perpetuar a espécie. Para isso, a natureza dá novas e maiores capacidades para a mulher quando ela tem filhos. Esta capacidade de cuidar, de reconhecer as localizações da prole, cheiros da prole, etc., nasceu lá atrás, há muitos milhões de anos. No tempo dos dinossauros,
os filhos já eram reconhecidos pelos sons e cheiros graças a uma estrutura do cérebro chamada giro do cíngulo. Machos e fêmeas de muitas espécies desenvolvem capacidades estimulados pela maternidade e paternidade, e assim podem identificar, cuidar, alimentar os filhos, uma divisão de tarefas de igual para igual. Mães e pais se aprimorando ao longo dos tempos, para entender as diferenças entre eles e elas e atenuar essas diferenças em casa. Mas e na escola? As meninas aprendem que a brincadeira ideal para elas é mais tranquila, menos barulhenta, menos cansativa. E os meninos aprendem que as brincadeiras ideais para eles são aquelas mais agressivas, que eles se movimentam com mais vigor, com mais dinamismo, com empurrões, com gritos. E na hora do aperto, quem chora mais, ele ou ela? Uma boa pergunta. A impressão que nós temos como pediatras é que os meninos são mais manhosos. As meninas são mais autônomas, têm condições de se livrarem mais sozinhas, mais espertas. Os meninos são mais dependentes da mãe. Quem é mais sensível, o menino ou a menina? Depende de vários fatores. Por exemplo, na educação. A gente vê os homens com uma sensibilidade enorme, tanto quanto a mulher. A sensibilidade é uma coisa individual, não é ligada ao gênero. Se nós pegarmos uma voz de um menino e de uma menina de 8 anos de idade e pedirmos para que ambos falem apenas uma vogal sustentada, eu não sei dizer se é menino ou menina. No modo de falar eu sei, porque os meninos falam totalmente diferente do que as meninas com 8, 9 anos de idade. Na adolescência, banho hormonal, a testosterona para os meninos, todas as mudanças, pelos no rosto, barba, desenvolvimento de face, a face fica mais quadrada, pelos nos braços, aumento da genitália e a mudança da laringe. Então a laringe do homem ela fica mais angulosa, é o que a gente chama de popularmente pomo de Adão, que as mulheres não têm. E a prega vocal, que é o nome científico de corda vocal, ela fica mais longa. É como se eu tivesse uma corda de um violoncelo. O som é mais grosso. E com a prega vocal mais curtinha das meninas, é como se fosse um som de um violino. Já dentro da barriga da mãe, as diferenças entre meninos e meninas seriam determinadas pelos hormônios sexuais, agindo no cérebro do futuro bebê. O efeito mais forte que se conhece é o da testosterona, que é o hormônio que os bebês masculinos produzem em grandes quantidades no começo da vida e durante a gestação já. E a testosterona, ela atrasa ligeiramente o desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro, que é o que está associado à fala. Então isso é uma explicação bastante razoável para por que as meninas começam a falar mais cedo. E elas também param de crescer mais cedo. Por quê? Também por causa dos hormônios. Em geral, as meninas, em média, 2 anos antes que os meninos entram em puberdade. Isso dá diferença também na estatura final, porque elas perdem 2 anos de crescimento, porque os hormônios sexuais, tanto masculinos e femininos, eles fecham as cartilagens epifisárias, onde os ossos longos crescem. Outra desvantagem feminina seria lá para frente. Menopausa para elas, andropausa para eles. As mulheres perdem os hormônios estrogênios de uma hora para outra.
E os homens perdem os hormônios androgênios de uma forma mais equilibrada. Quando é uma adaptação lenta, o organismo e também a parte psicológica não sente tanto. Mas então, eles e elas são ou não são diferentes? Dúvida na hora de calcular. Na matemática, os homens são melhores que as mulheres? Veja a seguir. Esse daqui é 2/4, que é a mesma coisa que 1 meio. Acompanhamos duas mulheres de gerações muito diferentes, mas com o mesmo destino. Agora vamos ver o amarelo com o vermelho. Luciana e Maria Laura. As duas doutoras em matemática. E quem é o raio? Na verdade, aqui ficou fácil porque a gente só viu a equação da circunferência. Luciana dá aula de cálculo na PUC, Rio de Janeiro. Maria Laura orienta professores no Instituto de Matemática, na Universidade Federal, a UFRJ. A senhora foi a segunda doutora em matemática no Brasil. A primeira foi Marília Chaves Peixoto. Marília e Maria Laura, engenheiras e matemáticas, foram as primeiras mulheres no país a entrar na Academia Brasileira de Ciências. Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, filha mais velha da professora Laura e do autodidata Oscar. Família criada no Recife. 8 filhos, todos formados. A doutora Maria Laura tem orgulho do pai. Ele fazia cálculo muito melhor do que eu. E ele dizia, eu resolvo tudo por regra de 3. E realmente ele tinha uma cabeça muito boa. O pai aceitou a escolha da filha, mas a freira do colégio estranhou. O que foi que a freira disse? A freira me dizia que eu não devia fazer isso porque eu não teria o que conversar com meu marido. Eu estudei num colégio, que era um colégio de padres, e que no momento que eu fui para lá, no início do ensino médio, ele estava começando a aceitar meninas. E aconteceu algumas vezes, no laboratório de física principalmente, nenhum menino queria colocar uma menina no grupo, que dizia que nós éramos burras. Vai começar um teste para valer. O cérebro investigado a fundo no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. O teste usa um jogo eletrônico relativamente simples que avalia a capacidade da pessoa em visualizar um objeto no espaço, girar esse objeto e encaixá-lo no lugar certo. Para isso, usa os dedos das duas mãos nas teclas do joguinho. O teste foi feito com um grupo de homens e mulheres entre 20 e 40 anos. E o cérebro dessas pessoas foi sendo fotografado por um aparelho de ressonância magnética. O desempenho das mulheres e dos homens foi igual. O resultado é igual no sentido de número de pontos. Mas a gente verifica, eles utilizam essa área aqui no lobo frontal, mais à frente da cabeça, que está relacionada a sequenciamento. Enquanto as mulheres, aos detalhes. Que a gente vê essa área do cérebro aqui é mais ligada no lobo occipital à percepção do detalhe. Na verdade, o cérebro do homem e o cérebro da mulher são muito semelhantes em termos de funcionamento, de função, que é o que é importante. As mulheres, elas têm uma estrutura que se chama amígdala, que existe dos dois lados, dos dois hemisférios cerebrais. Elas têm mais neurônios nessas estruturas, eles são mais compactados, estão mais juntinhos, portanto, é mais fácil eles trabalharem juntos. Resumindo, né? O cérebro emocional da mulher parece ser mais bem equipado. Isso parece fazer com que ela tenha maior capacidade de perceber emocionalmente o sofrimento de alguém, ou até a alegria, o prazer, né? Por que não? Através das expressões de face, faciais, né? Só observando o rosto da pessoa e também através do tom de voz. Já era assim no tempo das cavernas. As mulheres desenvolveram a capacidade múltipla de tomar conta, de cuidar. E os homens, direcionados a defender, a prover,
a trazer comida para a família. Eles lutam, eles caçam, e elas? Em geral, as mulheres que se tornam mães ganham uma vantagem cognitiva sobre os homens e sobre as outras mulheres que não são mães. O hipocampo, que é a região do cérebro que é capaz de formar memórias novas e ajudar justamente nessa, digamos, na organização do tempo de tarefas, ele ganha mais neurônios. De repente, tem toda uma nova dimensão de tarefas que a mulher precisa organizar, precisa cuidar. E, havendo demanda, o cérebro atende, se reorganiza para conseguir dar conta daquilo. 3 mentes brilhantes reunidos na mesma mesa. Ela você conheceu, a matemática Luciana Arruda. Junto, o também matemático, professor João Bosco Pitombeira, e o físico, professor Creso Franco. Fizeram parte de uma pesquisa mundial sobre o desempenho de meninos e meninas na escola. Olha a surpresa. Mas essa pesquisa não diz exatamente que as mulheres teriam mais problemas com matemática? É verdade. Agora, por outro lado, os meninos têm mais problemas de reprovação, mais problemas na parte de leitura. Então, matemática é o tema em que as meninas foram pior do que as meninas. As alunas, em geral, são muito mais aplicadas, muito mais responsáveis, tiram notas melhores. Então, na verdade, eu estou acrescentando quanto? Só um. E a professora Luciana deixa mais uma lição. Exceções existem para todas as regras. Eu, na verdade, eu acho que eu sempre fui muito dedicada. Eu acho que não tenho nada de excepcional, mas eu acho que é só dedicação e estudei em bons colégios. Geralmente se pensa, né? Matemática é fazer conta. Não, matemática é muito mais uma maneira de pensar. O cérebro não é um delineador de destinos. Os genes dos hormônios, eles criam um campo de tendências. Mas muito pelo contrário, o cérebro é muito plástico. Ele responde aos estímulos do ambiente e ele muda. Muda, inclusive, estruturalmente falando. E um dilema para a ciência. Se houvesse uma guerra dos sexos, quem venceria? Veja a seguir. A época da dominação e da incompreensão entre os sexos acabou mesmo? A guerra dos sexos já tem vencedor. Não foi o homem. Também não foi a mulher. A guerra dos sexos foi vencida pela ciência. Eu acho que é muito mais interessante do que se concentrar em pensar que mulheres pensam assim e homens pensam assado. É mais interessante olhar para as pessoas e encorajá-las a fazer o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer. Como o senhor vê nossos futuros, homens e mulheres? Olha, dizem que a melhor maneira de você saber como que o futuro vai ser é você viver muito tempo e poder ser testemunha ocular. Eu espero que isso aconteça comigo. Mas eu acho que a tendência é irreversível a se apagarem as distinções entre homens e mulheres. Eu acho que tanto em termos de habilidade intelectual, quanto até em performance atlética, né? As diferenças estão se estreitando, né? E então nós vamos tender a evoluir para uma sociedade onde as pessoas são avaliadas individualmente, pelo que elas são, não pelo sexo que elas pertencem, não pela cor da pele delas, mas pelo que elas têm na sua individualidade maior, que é o seu genoma e sua história de vida. Houve uma moda no século XIX de medir o tamanho do cérebro de gênios da época, quando eles morriam. A expectativa, é claro, era que as pessoas mais inteligentes, todos homens, é claro, seriam os donos dos maiores cérebros. O assunto rapidamente foi encerrado e deixado de lado quando descobriram que grandes gênios da época tinham cérebros pequenos até para um homem. Einstein é um deles. O cérebro do Einstein tem o
tamanho pequeno para um homem, ele é mais próximo ao tamanho médio do... Se você quer saber mais, acesse o nosso site. Neste momento, o médico geneticista Sérgio Danilo Pena conversa com os internautas. Nosso endereço eletrônico é globo.com/globorepórter. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.